Fala rapaziada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal ES Palpites. No vídeo de hoje estaremos analisando os jogos deste sábado, lembrando que sempre deixo bilhetes prontos para vocês no final do vídeo. Você que está chegando agora no canal, ou você que já nos acompanha porém ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo, beleza? Bora para as análises. Primeiro palpite do dia, temos Suécia e Itália pela Copa do Mundo Feminino. Ambas equipes estrearam com vitória na competição. A Itália não perde há 5 jogos e não sofre gols há 3, enquanto a Suécia sofreu gols nos seus últimos 3 jogos, teve mais de 2 gols em 5 das suas últimas 7 partidas. Em confronto direto entre as equipes, a Suécia sofreu gol nos últimos 4 confrontos. Meu palpite para este jogo é mais de um gol e meio na partida ou ambas equipes marcam. Um possível placar exato de 2-1 casa. Jogo 2, temos França e Brasil. O Brasil estreou com vitória, enquanto a França estreou com empate. Será um jogo muito difícil. O Brasil vem de 3 vitórias seguidas, teve mais de 2 gols em 4 dos seus últimos 5 confrontos. Porém, das últimas vezes que as equipes se enfrentaram, a França não perde há 10 jogos para o Brasil, venceu os últimos 4 que disputou. O Brasil sofreu gol nos últimos 7 confrontos diretos contra a França e ambas equipes marcaram em 5 dos últimos 6 confrontos. Meu palpite para este jogo é mais de 2 gols e meio na partida ou ambas equipes marcam, um possível placar exato de 2-1 casa. Na Suécia, temos Hakim e Elfsborg, primeiros e segundo colocados do campeonato. O Elfsborg não perde há 16 jogos, largou em vantagem em 7 dos seus últimos 8 confrontos e venceu o primeiro tempo em 5 dos seus últimos 6 confrontos. Das últimas vezes que as equipes se enfrentaram, o Hakim não perde para o Elfsborg há 3 jogos. O Elfsborg sofreu gol nos últimos 5 e ambas equipes marcaram em 4 dos últimos 5 confrontos. Meu palpite para este jogo é ambas equipes marcam ou fora com empate, um possível placar exato de 3-1 fora. Campeonato Brasileiro Série B, Chapecoense e Mirassol. O Mirassol é o 7º colocado, enquanto a Chapecoense ocupa a 17ª colocação. O Mirassol não perde há 7 jogos, teve menos de 3 gols em 7 dos seus últimos 9 jogos, largou em vantagem em 4 das suas últimas 5 partidas, enquanto a Chapecoense teve menos de 3 gols em 7 dos seus últimos 9 jogos, ambas marcam em 5 das últimas 6, largou em desvantagem em 7 dos seus últimos 9 jogos. Meu palpite para este jogo é mais de um gol e meio na partida ou fora empate anula, um possível placar exato de 2-0 fora. Campeonato norueguês, temos o Molde jogando fora de casa. A equipe é a 4ª colocada e vem de 3 vitórias seguidas na competição. O Molde teve mais de 2 gols em 5 das suas últimas 7 partidas, largou em vantagem e venceu o primeiro tempo em 7 das suas últimas 8 partidas. Em confronto direto entre as equipes, o Molde marcou nas últimas 14 vezes que enfrentou o seu adversário, teve mais de 2 gols em 90% dos seus últimos 10 jogos frente a frente e ambas equipes marcaram em 5 dos últimos 7 confrontos. O Molde também venceu o primeiro tempo em 5 dos últimos 6 confrontos e largou em vantagem nos últimos 8 confrontos. Meu palpite para este jogo é mais de 2 gols e meio na partida ou fora para vencer, um possível placar exato de 3-0 fora. Na Áustria, temos o início do campeonato nacional, o Red Bull Salzburg jogando fora de casa contra um adversário que sofreu gol nos últimos 6 jogos, largou em desvantagem em 4 dos seus últimos 5 jogos. Confronto frente a frente entre as equipes, o Salzburg não perde há 6 confrontos, marcou nos últimos 8 jogos, largou à frente do placar em 4 dos últimos 5 confrontos. Meu palpite para este jogo é mais de um gol e meio na partida ou fora para vencer, um possível placar exato de 2-0 fora. Bundesliga 2, primeira rodada, temos o Fortuna recebendo o Hertha Berlim.
A equipe do Fortuna, que vem de 3 vitórias seguidas e não perde há 11 jogos. A equipe teve mais de 2 gols e meio em 6 dos seus últimos 8 jogos, largou em vantagem nos últimos 7 jogos e venceu o primeiro tempo em 6 dos seus últimos 7 jogos. O Hertha Berlim sofreu gol nos últimos 4 jogos. Das últimas vezes que as equipes se enfrentaram, ambas equipes marcaram nos últimos 9 confrontos e nos últimos 9 nós também tivemos mais de 2 gols e meio na partida. Meu palpite para este jogo é mais de 2 gols e meio na partida ou ambas equipes marcam. Um possível placar exato de 2-1 casa. Campeonato Brasileiro Série A, temos Atlético Paranaense e Cruzeiro. Lembrando que o Atlético Paranaense tem confronto importantíssimo pela Libertadores no meio de semana. O Atlético é o 5º colocado na competição e recebe o Cruzeiro, que é o 11º. O Atlético é o 4º melhor mandante, somou 19 pontos em casa, enquanto o Cruzeiro é o 3º melhor visitante, somou 12 pontos fora de casa. Das últimas vezes que as equipes se enfrentaram, o Atlético Paranaense não perde a 3 confrontos contra o Cruzeiro e não sofre gols a 3 confrontos. Meu palpite para este jogo é mais de um gol e meio na partida ou ambas equipes marcam. Um possível placar exato de 1-1. Fluminense e Santos no Maracanã. O Fluminense é o 7º colocado da competição e recebe o Santos, que vem de empate contra o Botafogo e ocupa a 14ª colocação do campeonato. O Santos sofreu gol nos seus últimos 4 jogos, teve mais de 2 gols em 5 das suas últimas 6 partidas. Das últimas vezes que as equipes se enfrentaram, o Santos não perdeu os últimos 3 confrontos contra o Fluminense e o confronto teve menos de 3 gols em 4 dos últimos 5 confrontos. Meu palpite para este jogo é casa com empate ou mais de um gol e meio na partida. Um possível placar exato de 2-0 casa. Internacional e Cuiabá. O Inter ocupa a 10ª colocação do campeonato e logo após vem o Cuiabá em 12º. A equipe do Cuiabá vem fazendo um bom campeonato dentro das suas expectativas. O Inter provavelmente também vai misto para o jogo, pelo confronto que tem importantíssimo pela Libertadores no meio de semana. O Cuiabá não perde há 4 jogos, largou em vantagem 80% das suas últimas 10 partidas. Os dados do Inter que eu tenho é que o Inter não vence há 4 jogos, não marca 4 e teve menos de 3 gols em 4 dos seus últimos 5 jogos. Meu palpite para este jogo é menos de 3 gols e meio na partida ou casa com empate. Um possível placar exato de 1-0 casa. Na Croácia, temos a segunda rodada do Campeonato Nacional, o Dinamo Zagreb jogando fora de casa. A equipe visita, um adversário que não vence há 3 jogos, sofreu gol nos últimos 6 jogos e teve ambas marcam nos seus últimos 6 jogos. O Dinamo Zagreb largou em vantagem 6 das suas últimas 7 partidas. Em confronto direto entre as equipes, o Zagreb largou em vantagem 5 dos últimos 7 confrontos. Meu palpite para este jogo é fora para vencer ou mais de um gol e meio na partida. Um possível placar exato de 2-0 fora. Campeonato Brasileiro Série B, Atlético Goianiense e Sampaio Corrêa. O Atlético Goianiense é o 11º colocado e o Sampaio Corrêa é o 15º. O Sampaio Corrêa não vence há 3 jogos, teve menos de 3 gols em 4 das suas últimas 5 partidas. Das últimas vezes que as equipes se enfrentaram, ambas marcaram em 4 dos últimos 5 confrontos. Em 4 dos últimos 5, o Atlético Goianiense largou em vantagem e em 4 dos últimos 5 nós tivemos mais de 2 gols na partida. Meu palpite para este jogo é mais de um gol e meio na partida ou caso empate anula. Um possível placar exato de 2-1 casa. Corinthians e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians vem de vitória em cima do seu rival São Paulo jogando em casa e agora recebe o Vasco na arena também. O Vasco vem de 3 derrotas seguidas, não marca 3 jogos, sofreu gol nos últimos 3 e largou em desvantagem em 8 das suas últimas 9 partidas. A equipe é o lanterna no campeonato, somou apenas 9 pontos na competição. O Corinthians não perde há 6 jogos e largou em vantagem em 5 dos seus últimos 6 confrontos.
Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou mais de um gol e meio na partida. Um possível placar exato de 2-0 casa. Fortaleza e Bragantino. O Fortaleza é o 9º colocado da competição e recebe o Bragantino, que é o 8º colocado. Equipes brigam por uma vaga ali mais próxima do G4. O Fortaleza não vence há 4 jogos, enquanto o Bragantino não vence há 6. O Bragantino também não marca há 3 jogos. O Fortaleza sofreu gol nas suas últimas 4 partidas. Nos últimos confrontos frente a frente das duas equipes, nós tivemos mais de 2 gols em 7 dos últimos 8 confrontos. Meu palpite para este jogo é mais de um gol e meio na partida ou ambas as equipes marcam, um possível placar exato de 1-1. Cruz Azul e Atalanta United, ambas equipes vêm num momento muito ruim, não venceram ainda na competição. O Atalanta United vem de 3 derrotas seguidas, teve mais de 2 gols em 6 dos seus últimos 8 jogos, enquanto o Cruz Azul teve 5 derrotas seguidas, sofreu gol nos seus últimos 8 jogos, largou em desvantagem e perdeu o primeiro tempo em 4 das suas últimas 5 partidas. Meu palpite para este jogo é ambas equipes marcam ou fora para vencer, um possível placar exato de 3-1 fora. Vamos agora ao último palpite do dia, Atlético Mineiro e Flamengo. O Flamengo é o 3º colocado na competição e o Atlético Mineiro é o 13º. O Flamengo vem de 3 empates no Campeonato Brasileiro, porém vem num momento muito bom. A equipe não perde há 9 jogos, enquanto o Galo não vence há 8 jogos, não marca há 3 e teve menos de 3 gols em 80% das suas últimas 10 partidas. Meu palpite para este jogo é fora para vencer ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 fora. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, fiquem agora com os bilhetes do dia, desejo a todos um ótimo sábado e um excelente final de semana. Compartilha muito o vídeo, rapaziada, que a gente tá rumo a 2.000 inscritos, eu confio em vocês, bora pra cima, tô sempre buscando trazer o melhor aqui pra vocês, beleza? Gratidão a todos e até a próxima.